Salve! Caridade. Você já fez alguma caridade? É certo fazer caridade? O que é caridade? Eu vou estar ajudando alguém fazendo uma caridade? Eu vou estar fazendo bem fazendo uma caridade? Que benefício eu tenho em fazer uma caridade? Eu posso, ou o que acontece se eu não fizer uma caridade? A caridade, né, ela é um assunto simples e delicado. Simples e delicado, né? Existiu aí algumas pessoas na história reconhecidas aí por essa parte aí de ajudar os outros pela caridade, né? Madre Teresa aí de Calcutá, entre outras. Eu esqueci de falar no vídeo que eu fiz das aparências e dos artifícios, também sobre o Gandhi. Eu falei lá de Francisco de Assis e falei do Buda. Mas o Gandhi também, ele andava só com um lençol, né? Se cobria só com pano. E tem um fato curioso que aconteceu com ele, foi que a rainha da Inglaterra convidou ele para ir no castelo dela, só que no convite ela colocou que ele deveria se apresentar de terno. Aí aconteceu que ele não foi, mas mandou o terno para ela, né? O Gandhi está aí, ficou aí na nossa história como uma pessoa também diferenciada. E voltando à caridade, tem uma frase que fala assim: fazer o bem sem olhar a quem. Tem pessoas que não concordam muito com esta frase, pensando que para fazer o bem tem que ser para aquelas pessoas que possam levar esse bem à frente, condicionando o seu fazer o bem de acordo com as pessoas, julgando as pessoas. É uma forma de pensar, de compartilhar, de passar o bem somente às pessoas escolhidas, por exemplo. Que é diferente do natural. Eu vou dar o exemplo do Sol. O Sol, ele não faz distinção de ninguém quando ele aparece e lança aí o raio de sol, né? O calor e a luz. Ele aparece e é para todos aqueles que quiserem. O sol vai estar disponível. Não faz distinção e discriminação de ninguém. É só a pessoa sair do quarto, sair debaixo da árvore, que ela vai ser beneficiada pelo sol. O sol é um exemplo natural de como a gente deve fazer. Fazer o bem sem olhar a quem faz sentido.
e que o bem está dentro de mim, tá dentro de mim, então eu vou compartilhar, eu vou estar sempre fazendo bem. Eu não vou escolher uma pessoa para fazer o bem e outra não, né? A caridade, ela pode ajudar e pode não ajudar, né? A caridade tem situações de extrema necessidade, de pessoas que precisam do básico, né? De alimentar para sobreviver ali. Uma emergência que ela faz sentido, né? Agora, o que não faz sentido e não é cômodo e não é certo é você receber essa caridade, cruzar os braços, ter condições e ficar sempre esperando que alguém dê para você, que alguém entregue, que alguém faça por você. Tem o outro ditado também que diz que a gente deve dar as condições para a pessoa fazer por onde. É aquela velha história de dar a vara para a pessoa pescar o peixe, né? Ela tem que fazer por onde. Ela tem que ter as condições até para ela não ficar nessa dependência e sentir que é capaz, né? Tem a questão moral, né? Tem a questão das condições da própria pessoa, que ela vai se sentir bem, vai se sentir realizada se ela conseguir por ela mesma ter o seu sustento. E não é só a questão do sustento, né, que eu trago aqui, que eu quero trazer aqui. A questão que eu quero trazer aqui é a questão da ajuda e a questão do bem. A gente às vezes ajuda achando que está fazendo um bem. Ou às vezes ajuda ou quer fazer alguma coisa pensando num retorno, né? Pensando numa consideração, pensando numa valorização, ou seja, com segundas intenções. Às vezes a pessoa faz isso. Então, às vezes eu estou ajudando, achando que estou fazendo bem, mas na verdade não estou fazendo um bem, porque aquilo só está deixando a outra pessoa mais dependente e mais acomodada. Um exemplo disso é, por exemplo, uma crença. A crença, ela é diferente do saber, e a crença, ela deixa você num estado de limitação e você fica dependendo daquilo ali, de acreditar. Então, como é que eu posso ajudar uma pessoa de uma forma que não vai ter erro, né? Eu dar a informação para ela, eu orientar essa pessoa, eu procurar mostrar o caminho que ela consiga trilhar por ela mesma. Porque a gente só vai se realizar nessa vida aqui através do conhecimento, através do saber. Sem o saber, não tem como eu ser feliz. Sem o saber, não tem como eu me realizar. Eu preciso do quê? Eu preciso da informação
para eu me conhecer. É isso que eu preciso, que todos precisam aqui. Da informação, do conhecimento, da orientação, para poder viver aqui, tranquilo, feliz, sabendo o que a gente está fazendo. E a questão da caridade foi muito usada há tempos atrás, né? Como se fosse aí uma moeda de troca para você conseguir outras coisas transcendentes, digamos assim, né? Que era só através da caridade que você iria conseguir aí, né, transcender, digamos assim, né? Que você ia se aproximar, como é que eu vou dizer? De Deus, né? Era uma forma de você se aproximar de Deus, assim, né? Através da caridade, através de ajudar os outros, né? E aí foi muito feito como mais uma coisa inconsciente, assim, né? Como é que eu posso ajudar? Por exemplo, alguém me chama para eu trabalhar, para eu ajudar numa cozinha, por exemplo, para eu fazer alguma coisa numa cozinha ali. Só que eu não sei nada do que tem ali na cozinha. Trabalhar num restaurante, um restaurante muito movimentado, né? E eu estou ali no meio e não sei fazer nada. Não tenho experiência nenhuma. Eu vou estar ajudando essa pessoa que me convidou. Eu vou conseguir produzir alguma coisa se eu não souber nada que se faz ali, que tenha que fazer. Então, percebeu aí a questão? Para eu ajudar, eu tenho que saber. Se eu não souber, eu não vou ajudar, né? E tem mais. Para eu ajudar o outro, eu tenho que me ajudar. Se eu não me ajudar, se eu não ajudo nem a mim mesmo, como é que eu vou ajudar o outro? Como é que eu vou fazer caridade para o outro? Se nem para mim eu me ajudo, né? E aí a gente entra num assunto que é a questão de você se gosta, você cuida de você, você se ajuda, você está se ajudando? Quais são os seus hábitos diários? O que você faz? Você está se cuidando, você está acelerando esse processo de desgaste? Então, se não eu nem a mim mesmo eu me ajudo, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Eu não posso ajudar outra pessoa se eu não me ajudar. Se os meus hábitos são nocivos, então tem essa também. Eu só vou conseguir ajudar o outro se eu me ajudar, né? Se eu não estiver em boas condições,
Se eu não tiver conhecimento, eu não vou estar ajudando o outro. Eu vou estar pensando que vou estar ajudando. E vou estar aí atrapalhando essa pessoa, prejudicando ela. Aí muitas vezes fazendo aí caprichos dessa outra pessoa, ou até mesmo essa outra pessoa vai começar a abusar de você. Então a gente precisa primeiro nos ajudar, estar em condições para ajudar o outro, né? É aquela história assim, você só vai conhecer o outro quando você se conhecer. Então você não me conhece. É impossível você me conhecer. Você está me vendo, mas você não me conhece. E você nunca vai me conhecer, querendo me conhecer. Agora, quando você se conhecer, conhecer a você mesmo, aí sim, você vai me conhecer. E não só a mim, vai conhecer a todas as pessoas. A resposta está em você mesmo. Você se conhecendo, você tem condições de conhecer o outro. Agora, se você quiser conhecer o outro, não tem condições. Porque o outro é você. Só que de outra forma. Interessante, né? Bem interessante. E aí, quando você se conhece, outras coisas vão deixar de acontecer. Porque aí os problemas se acabam e você acaba entendendo muita coisa quando a gente não está quando a gente está desconhecido da gente mesmo. Então, sobre a caridade, era esse detalhezinho que eu queria deixar aqui, que às vezes confunde ainda muitas pessoas com essa questão da caridade. Salve!